Boa noite, bom dia, né? Continuando, sobre o filme. Sobre o filme, uma questão que eu quero deixar bem claro, também que a gente não pode deixar, é a questão do usuário da gente. Ele não pode ser de forma nenhuma dividido. O indivíduo, ele é um todo. Então, o meio vai interferir, a religião vai interferir, a escola, os vizinhos, a sua mãe, seu contexto histórico. Não adianta eu pegar só uma parte e tentar entender meu usuário, porque assim eu não consigo, né? Se eu pegar qualquer fato que vocês fizeram na vida de vocês e for tentar entender, eu vou estar sendo leviana como profissional. Eu tenho que entender todo o contexto histórico. E esse contexto histórico o que é? São os valores, os princípios desta pessoa que eu estarei atendendo, que vocês estarão atendendo futuramente. Então, é muito importante entender os valores dos meus usuários. Não recriminar de forma nenhuma. A gente não tem esse papel de juiz. Nem nos cabe esse papel. Nós não temos esse papel de juiz, de recriminar e nem de apontar como, nem de culpabilizar, né? Não posso. Mas de entender. Que eu entenda que o usuário se comporta, que a Nina, exemplo do filme, ela se comporta no início, ela se espanta quando sabe que ele é morador de rua, que ele trabalha no quiosque. Como é que a Nina, olha, o Deco era invisível para a Nina, porque ela morava em frente ao quiosque. Ela pegava a praia perto ali do quiosque. Ele já tinha visto ela por diversas vezes. E ela nunca nem percebeu ele. Percebe? Como ele é invisível, como às vezes a gente bota uma máscara no rosto, um óculos escuro e passa-se despercebido. É o famoso treinar do olhar. E agora vocês terão que treinar o olhar como profissionais. Como profissional, meu olhar tem que ser crítico, não de apontar, mas de entender a postura do usuário. Entender por que o usuário se posiciona dessa maneira. Certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido bem o filme, as questões, as expressões da questão social são inúmeras. A gente poderia passar 4 horas falando só deste filme, que ele é muito, muito bom. O enredo, né, que é o romance em si, ele infelizmente é como Romeu e Julieta. A gente não quer que acabe com o final trágico, mas o Romeu e Julieta também tem um final trágico e também é bom. E o Era Uma Vez é justamente isso. É um final trágico, é um final de Romeu e Julieta, mas tem todo um contexto por trás, toda uma trajetória para chegar. Então, tal que deu uma discussão super ampla, certo? Então, vamos lá. Eu passei para vocês, gente, esse artigo, Protagonismo do Maranhão no Serviço Social no Brasileiro. Por quê? Para que vocês entendam que nós temos no Maranhão várias profissionais que... Desculpa que eu ajeitar meu cabelo, é porque a gente fica mulher, né? Fica toda hora querendo melhor. Para que vocês entendam que no Maranhão eu tenho várias profissionais de excelência. Porque o que às vezes a gente pensa, né? Que se fala em Congresso da Virada, se fala em movimento de reconceituação, se fala em luta de classe, mas é como se não fosse aqui no Maranhão. Se não fosse, gente, mas foi. Profissionais renomadíssimas do Maranhão estavam no Congresso da Virada. Participaram do movimento de reconceituação, participaram do argumento de Araxá, Teresópolis, Sumaré, na construção do Código de Ética. Profissionais que ainda hoje estão vivas aqui no Maranhão, não atuando, né? Mas vivas e que a gente pode, que é uma bagagem para o nosso estado. Então a gente deve a elas continuar sendo profissionais
de excelência, tá? Uma busca incansável por esses profissionais, certo? Porque profissionais antes da gente, que antecederam a gente, foram excelentes. E o mínimo que a gente pode fazer por eles é a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou comentar um pouco sobre o texto. O texto é muito bom, muito gostoso de ler. Espero muito que vocês tenham gostado. No final, nós vamos fazer uma atividadezinha para encerrar a disciplina, tá bom? Vai estar lá na atividade. Quando eu falo em atividade, eu falo que eu vou abrir o Word. Do Word eu vou fazer a atividade, responder a atividade. Depois eu copio, depois eu salvo em algum local no meu computador ou no meu celular. Depois eu anexo, tá bom? Quero agradecer muito vocês. Vocês, ó, arrasaram. Só foi ruim esses vídeos hoje, né? Mas vamos lá. O protagonismo do Maranhão no Serviço Social brasileiro. Vamos lá. Tem todo um contexto histórico quando eu falo em protagonismo do serviço social. O movimento histórico do serviço social significa enfrentar o embate entre conservador e a renovação, né? Então, a nossa profissão, por muito tempo, ela esteve associada, bem que no segundo tópico, à Igreja Católica. Vale lembrar, quando eu falo de igreja, eu estou falando de Igreja Católica, não porque ela é pior, não, mas sim porque ela é a igreja mais antiga do mundo e era essa igreja que apoiou o Estado e foi contra o proletariado. Então, a Igreja Católica, ela tratava a questão social como questão religiosa e moral. Eu volto lá para o primeiro texto da Maria da Momotto, dessa discussão do início. Burguesia versus proletariado. Surge a questão social e surge todas as expressões da questão social. Quem vai resolver essas expressões? A Igreja Católica. E ela não trata a questão social, ela trata como uma questão religiosa e moral. Eu creio que vocês já devem ter ouvido falar de engessamento. Como assim engessamento? Antes, a Igreja Católica, a gente tinha que seguir os valores e os costumes desta igreja. Quando eu não seguia, eu estava fora do padrão. E o que é estar fora do padrão? Qualquer coisa que eu fizesse. Se eu lutasse pelos meus direitos, eu estava fora do padrão da igreja, tá? Porque eu tinha que seguir isso, eu tinha que agradecer a Deus por ter aquele emprego e não questionar. Quando eu questionava, era uma questão moral, era tratada como uma questão religiosa e moral, como se eu estivesse afrontando a igreja, porque a igreja e o Estado eram próximos. A igreja e a burguesia eram próximos, certo? Então, o movimento histórico do serviço social significa enfrentar o embate entre o conservadorismo e a renovação. Então, eu tenho um embate do conservador e a renovação. Isso a nível nacional. Sai do âmbito das instituições religiosas para ser inserido no complexo contexto universitário. Desculpa aí o erro, tá? Então, a Igreja Católica, a nossa profissão, ela sai disso. Nossa profissão, ela bebia da fonte da igreja por conta dessa questão baseada no moral e na questão religiosa, tá bom? E eu chego no movimento de reconceituação, que é justamente esse rompimento do conservadorismo com a renovação. Eu tento romper, eu tento cortar o cordão umbilical da Igreja Católica. Isso é a nossa profissão a nível nacional. Estou situando vocês para me chegar no Maranhão. A década de 1970, o Brasil atualiza essa herança conservadora da profissão. Então, ele renova. Ele diz que é bom ser conservador.
né? Mas chega um movimento de reconceituação e quebra isso. Ele traz novas ideias. Esse movimento de reconceituação, vocês já devem ter visto, ele se dá de 3 formas. O documento de Araxá, Teresópolis e Sumaré. Esses documentos, eles são encontros que a nossa categoria fez, dentre elas maranhenses renomadas, tá? Que discutiram a nossa prática, discutiram o nosso ser profissional, discutiram a forma de pensar como profissão, tá? Eu não posso pensar de acordo com os meus valores. Já disse no vídeo passado, eu tenho que me despir, eu tenho que tirar os preconceitos de mim. Eu só consigo atender um usuário bem se eu me despir do preconceito, tá? Se eu não me despir dos preconceitos, como é que eu vou entender um usuário meu se ele for um bandista? Se ele acreditar em coisas que eu não acredito. Eu não estou dizendo que eu devo comungar do que o meu usuário comunga, mas eu preciso entender a sua linha de raciocínio. Entender e aceitar, não criticar, tá certo? Então, o movimento de reconceituação é esse momento desses 3 documentos, Araxá, Teresópolis e Sumaré, que, né, desencadeia no movimento de reconceituação, que no primeiro momento ele pensa, no segundo momento ele teoriza e ele pensa nas práticas. São 3 momentos, são 3 encontros com assistentes sociais que vão exatamente falar sobre a prática profissional, sobre fazer profissional, como mudar. Esse é o movimento de reconceituação. O serviço social no Maranhão. Contextualizei o nacional, veio o Maranhão. No Maranhão, gente, não poderia ser diferente. A gente acompanha o viés a nível nacional. Eu tenho uma opressão político-social dos coronéis, uma estagnação social, política e cultural por conta desses coronéis, né? A gente vai ver mais na frente que no Maranhão e no Piauí, no Nordeste em geral, eu tenho esses coronéis. Os que são esses coronéis? Antes, a gente tinha os latifundiários, os donos de terra e as pessoas que os trabalhadores, né? Trabalhador da zona rural. Então, era famoso voto de cabresto. Não só voto, valores, costumes de cabresto. Por isso que é coronéis. Acabou a época do coronelismo, eu estava na ditadura, na época de democracia, saindo da ditadura, entrando na democracia. Mesmo assim eu falo coronel, por conta disso, remetendo à época dos latifundiários, que os empregados faziam e pensavam como seus coronéis. Então eu estagno socialmente, eu estagno politicamente, eu estagno culturalmente, porque tudo vai ser conforme o coronel diz, certo? Isso aqui no Maranhão. A Igreja Católica fortemente atuante no nosso estado, certo? Então, tal que em São Luís, a nossa capital, lá eu tenho igrejas belíssimas, igrejas cobertas de ouro, né? Pintadas com ouro. Quando acabar a quarentena, visitem lá. No Maranhão tem uma história riquíssima de navios negreiros, da fuga. Vou abrir um parêntese. Vocês sabem por que fala Santo do Pau Oco? Porque o negro não era burro, viu? Vamos tirar isso da cabeça que às vezes a gente pensa que o negro era burro. Santo do Pau Oco. Porque na verdade o santo era oco. Era oco. O negro pegava, fazia uma capazinha como essa, ó. E aqui ele deixava oco. E o que ele botava aqui? Ouro. Então o negro não é burro. Só abrir esse parênteses aí pra gente. Então, eu vou fechar esse vídeo pro próximo, tá? A gente se encontra já já. Beijinhos.